Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar porque a nossa sala é aberta, e também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho estudado. E para nós começarmos, Mauro, você trouxe uma mensagem para nós hoje, Mauro? Sim, é do livro Fonte Viva, Viver em Paz. Viver em paz. Paulo, Coríntios 13, 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhe os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Pacificando-lhe a alma, harmonizará mais ainda a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente e seu problema. Recorda-te que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Obrigado. Que lindo, Mauro. Obrigada pela mensagem hoje. Linda mensagem mesmo, né? Obrigado. Falando da serenidade, da paz, né? Então, nesse momento, vamos buscando a nossa serenidade, a nossa paz interior, vamos nos ligando à espiritualidade maior. Antes, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a mente, acalmando os nossos pensamentos, buscando essa serenidade. Vamos nos ligando aos nossos anjos de guarda,
aos nossos mentores. Vamos nos ligando ao mentor da caravana. Com certeza já está conosco. Vamos agradecendo a equipe de limpeza, de harmonização, de segurança do CEF, que já limparam nossos lares, higienizaram e vão nos dar todo o suporte para os nossos estudos de hoje. E todos juntos nesse momento, vamos buscando o nosso anjo Ismael, o anjo protetor do país em que vivemos, o Brasil. Ele nos recebe com tanto amor, com tanta alegria. Recebe a cada um de nós e vai nos levando até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Ela nos cobre com seu manto de luz, de amor, vai dosificando nossos sentimentos, vai nos acalmando mais ainda e vai nos levando até seu Filho amado Jesus. Perante a Jesus, vamos ajoelhando aos seus pés e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigada pelos seus ensinamentos. Sabemos que temos muito ainda a aprender, muito ainda a percorrer, mas naquilo que já sabemos, que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora até Deus, nosso Pai, diante de Deus, ajoelhados espiritualmente. Vamos agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por essa reencarnação e por todas as outras, por essa oportunidade. E vamos dizendo a Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Peço licença para rezar também a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim mais harmonizados, bem mais serenos, vamos iniciando a nossa caravana de hoje. Gratidão, assim seja. Que assim seja. Obrigada, Suzeli. Cleide, você vai fazer a leitura do Evangelho para nós hoje, Cleide? Sim, olá a todos. Hoje nós vamos ler sobre o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. O item é o número 3. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora não são. Não, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas.
Estes, que vieram por último, foram, entretanto, anunciados, preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para a obra que havia começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro, e também, através de suas formas e imagem, a revelação desta magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Obrigada, Cleide. E olha só, esse item 3, a gente continua aqui falando dos últimos serão os primeiros. E esse autor aqui desse texto, que é o Henry, eu não sei como é que lê direitinho, mas Henry Heine, ele em vida ele era alemão, né? Então ele também aí era filósofo, muito ligado aí à política, escrevia bastante. E nessa mensagem que ele traz aqui para gente, até quando a gente começou esse capítulo, traz muitas interpretações para nós. E os espíritos aqui também, eles trazem outra visão. Olha só que interessante, ele já aponta aqui que os trabalhadores da primeira hora são aqueles os profetas, né? Os Moisés, todos aqueles que antecederam ali a Jesus. Interessante. E todos aqueles que depois que foram iniciadores da marca do progresso, que a gente pode trazer ali os apóstolos, os mártires, podemos trazer ali os filósofos, os sábios. E por fim ele fala que os últimos, por fim, são os espíritas. Olha que interessante, ele traz aqui uma grande reflexão para todos nós, que foi já anunciado por Cristo, né, pelo Messias. Então, ele, nesse texto aqui, ele ressalta bastante a importância do espírita, ele entendendo a condição da imortalidade do espírito
Então, para o seu processo ali evolutivo, através das reencarnações. Porque através das reencarnações, por vezes nós encontramos muitas respostas, né, gente, para o nosso processo evolutivo, né? Quem sabe, né, em outras encarnações a gente não estava, nem dava bola aí para o cristianismo, ou interpretava de outra forma. E hoje a gente já tem uma outra visão. Então, assim, ele ressalta essa importância da evolução do espírito através das encarnações e através das nossas obras. Porque ele aponta aqui que todos nós, mais ou menos inconscientes, nós seremos chamados para prestar contas das nossas próprias obras, do que estamos fazendo, de como nós, trabalhadores. Então, assim, os trabalhadores da primeira e da última hora, eles receberão os salários correspondentes às suas obras. Até como a gente comentou em estudo anterior, em reflexões aí anteriores, que depende muito de como você faz aquela obra, de como você faz aquele trabalho. É com amor ou é só para cumprir protocolo, né? Ou seja, na nossa atualidade, é só para cumprir ali e bater o cartão. Hã? Então, assim, como a gente faz essa obra, é de amor, é de coração. Então, esse autor aqui, ele destaca nessa interpretação a nossa evolução mesmo, a evolução do espírito em relação a esses ensinamentos de Jesus. Porque tanto os trabalhadores aí da primeira, da segunda, da terceira hora, aqui dá a entender, e o que a gente já tinha também visto, né, com as outras explicações, que todo mundo, gente, seja o primeiro ou seja o último, todos vão alcançar ali um dia a perfeição e a felicidade, independente da hora que virá, né? Mas que esse espírito aqui, esse autor, ele nos chama bastante atenção desse nosso conhecimento, desse nosso entendimento, de levar cada vez mais esses ensinamentos de Cristo. Como, por exemplo, que a gente está reunido aqui toda semana, a gente está estudando, a gente aprende com cada um e a gente auxilia também mais e mais corações nesse caminhar, nos ensinos de Jesus. Tá? Mas, Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Entendi assim também, Meire, que nós fomos, né? Os trabalhadores da primeira hora, aqueles que reclamaram, xingaram, né? Foram contra, né, as leis divinas, queriam cumprir só aquele papel. Fomos também o da segunda hora, da terceira, e também somos esse que ele coloca aqui, os espíritas, né? Então, é maravilhoso aqui como ele encerra, né? Ele coloca a revelação magnífica da unidade. Então, através de sucessivas reencarnações, nós fomos melhorando, melhorando, e fomos aprendendo, né, com aqueles que vieram anteriormente, né, e que hoje nos deixa tantas e tantas obras, né? Não podemos alegar desconhecimento, porque temos tudo pronto na mão para estudar, para aprender, né? Para se tornar, como ele coloca aqui, uma única coisa, uma unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres, presente ao passado e ao futuro. Então, é uma coisa só, como a gente coloca, desde o átomo, né, até o arcanjo. Então, estamos passando por tudo isso. Estamos nesse trabalhador da última hora mesmo, né, que são, ele mesmo coloca os espíritas, né?
E ainda temos muito, muito e muito a percorrer. Eu vi assim também. Obrigada, Suzeli. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Veja que ele começa falando dos profetas, os discípulos dele, ou seja, terminando com os espíritas, todos que conhecem a reencarnação. Então, valorizam mais o espírito e não o corpo. É nesse sentido que está a palavra. Então, como disse um profeta, devemos viver na terra como um barco, rodeado que o barco vive em volta da água, sem permitir que ela adentre, senão afunda. Assim, nós no mundo, com o mundo, nos envolve, sem que o mundo entre no nosso íntimo através do apego. Então, ou seja, as coisas do mundo não podemos nos apegar. Se tivermos apego, ele entrou dentro do nosso mundo interior. É essa a nossa dificuldade de interpretar. E os espíritas, como ele fala aí da última hora, porque estamos já chegando ao final do nosso ciclo de expiação e provas. Teremos aí 1000 anos, mais ou menos, de preparação, de segregação, porque todos os espíritos inferiores não mais nascerão na Terra, quando adentrarmos a era da regeneração. Ou seja, para chegarmos a regenerar, temos que extinguir toda a nossa degeneração. Enquanto nós ainda estivermos dentro do mal conosco, estamos degenerando. Eliminando o mal que há em nós, começamos a regenerar. É esse a nossa preparação. Como Jesus anunciou, que na terceira bem-aventurança, que os mansos herdarão a terra. Ou seja, está aí a limpeza, que vai ocorrer indiretamente com isso. Então, temos que tomar cuidado daquilo que estamos vivenciando hoje. Se dentro de nós há algum apego, deixamos alguma fresta para entrar o mundo dentro de nós, estamos errados. Temos que viver pela alma. E é esse o nosso aprendizado maior. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, por favor. É mais uma síntese do que vocês falaram, né? Porque, como o Luiz mesmo comentou, né, a gente vem se depurando, né? E como é que a gente faz isso? Com a reencarnação, como esse poeta citou várias vezes aqui, né? Foi muito legal o que ele falou, que muitos dos antigos revivem hoje. Reencarnação. Depois ele falou a reencarnação, esse belo dogma. E é a nossa salvação, né? Porque aí a gente tem a possibilidade de ir se melhorando, falando como cristãos, né? A gente não sabe o que que a gente foi naquela época lá, né? Mas alguma coisinha a gente vem trazendo de reencarnação em reencarnação até chegar hoje nessa reencarnação e adotarmos, né, a doutrina espírita, né, como nosso guia, né? Então a gente está no caminho. Mesmo, Cleide. Obrigada. E Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Então, vamos assim, serenando os nossos pensamentos, abraçando o nosso anjo guardião e com ele, vamos nos envolvendo com todos os mentores desse nosso estudo, os mentores da nossa casa, e juntos vamos elevando mais o nosso sentimento, a nossa doação, permitindo que ela se estenda por todo o nosso planeta azul, por todos os viventes das águas, por todos os viventes terráqueos. E assim, estendendo esta vibração por todos os países,
principalmente aqueles que ainda estão em guerras, declaradas ou não. Por todos aqueles, ainda que o ódio, o rancor, ainda se estejam muito elevados no poder, na conquista temporária. Vibrando por todos aqueles que sofrem pelo castigo natural da guerra, o afastamento dos lares, a extinção de familiares, muitos que se separam para buscar abrigo em outro país, de línguas diferentes, sociedades e tudo a recomeçar. Vamos vibrando por este momento em que estamos na mudança de ciclo, em que muitos se apavoram com a depressão, a ansiedade, com todos que se estendem pelo medo. E assim, vibrando para que diminua o número de tantos suicídios que hoje ocorrem, ainda crianças, na maioria. E vamos vibrando por todos aqueles que estão em estado de dor, nos hospitais, vibrando por todos aqueles que atendem ao desespero humano, por todos que estejam afastados dos seus, numa casa de abrigo, as crianças desamparadas, aqueles viventes das ruas, os viciados, os criminosos, aqueles que se encontram nos presídios. E assim, pedindo para que possam amenizar o índice de violência interior, que ainda domina como meio de educação pelo rancor em muitos lares, vibrando para que haja maior entendimento e harmonização entre todos os familiares. E vamos assim vibrando por todo este nosso grupo, que possamos cada vez melhorar a amizade, o interesse, a colaboração. Por todos aqueles que estão buscando compreender todas as religiões baseadas no Evangelho, vivido e deixado pelo Mestre e Guia Jesus. Pela nossa doutrina espírita, pela Aliança Espírita Evangélica, pela nossa casa, o CEF, por todos os dirigentes, por todos os trabalhadores, alunos e assistidos. E vamos, neste momento, buscando a presença dos amados guias, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, para que possa magnetizar a nossa água, aquela que estamos no momento, e toda a nossa caixa d'água para higienização, alimentação, que possa abençoar, para que se estenda mais esse filtro moral de limpeza interior e fortalecimento vitamínico nesta água. E assim, agradecendo, vamos buscando nos interiorizar na presença desses guias, na sintonia amorosa de Jesus, o nosso Mestre, elevando o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade desta reencarnação, que possamos estar cumprindo com o nosso dever.
E assim, agradecendo a presença de todos, os presentes, encarnados e desencarnados conosco, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, encerramos, pedindo a todos a bênção desta semana e agradecendo a todos. Muita paz. Gratidão.